entrevistando o Dr. Derek Johnson e Benjamin Worf. I stay here on Belo Horizonte on Congress of Neuroendoscopy, Latin American Neuroendoscopy, with Dr. Benjamin Worf, a prominent pediatric neurosurgeon, and I would like to ask you, Dr. Benjamin, about NeuroKids. What is NeuroKids and the benefits on the road? Yes, well, NeuroKids was founded about 3 years ago, but it's based on about almost 25 years of experience of our work beginning in Africa. We developed a new way to treat hydrocephalus in babies that was effective most of the time, about 2/3 of the time, in avoiding having a shunt. A shunt is to treat hydrocephalus, a buildup of fluid in the brain, and it's a tube with a valve that drains the fluid into the abdomen. Those work when you put them in, but they almost always will fail at least once, on average 2 or 3 times. And in children that are in low and middle income countries that don't have immediate access to emergency neurosurgical care, as they do in other places, once they have a shunt and they're dependent on that shunt, when it fails, they're in danger of dying from the shunt malfunction. So if you can avoid that dependence on having a shunt and give them one operation that will take care of the problem for the rest of their life, it saves lives. So we had been bringing people to a place to train them in this procedure, but it was not very cost effective, and we were unable to scale the project in such a way that we reached more people, because we really want to be able to ultimately provide access to that type of care to children all over the world. Most of the children in the world that have hydrocephalus are actually in lower and middle income countries, because that's where most of the children are. So NeuroKids develops partnerships, as we are here in Brazil, with neurosurgeons and hospitals to provide the equipment needed for doing this operation. It's an operation from inside the brain with an endoscope, and we provide the equipment. We do training, both on-site training and remote presence training as well. Right now, by the end of this year, we should have 20 partner sites where we are helping to provide this technical expertise to the children in that region. It's interesting. I've also partnered with one of the pediatric neurosurgeons here in Brazil, in São Paulo, Dr. Coelho, who started a company, a project called Meta Health, which is using cutting-edge technology to be able to teach remotely through 3D imaging avatars, things that I don't understand too well how they work, but it actually allows us to be present virtually in the operating room, and it's really going to, I think, ultimately enhance our ability to train neurosurgeons all over the world without having to be there physically. Do you believe this technology could short the learning curve of knowledge in neuroendoscopy, especially for young neurosurgeons and residents? I do, and I think that will especially come with the ability to better and better simulate the operation, so that they can practice the technique in a simulator before they're actually working in a human being. Right now we train people in traditional surgical way, which is we let them help a little bit, and then they do a little bit more and a little bit more until they become safe and competent. But if you could have a way to practice before you get to the patient, then that would greatly increase the learning curve of being able to do this in a safe way. You intend saving lives and improve the children's about hydrocephalus, a life-threatening disease. Yeah, it's a life-threatening disease, and it affects almost we estimate about 500,000
new babies in the world every year. And we're afraid that many of those don't have access to any care, and the ones that do usually get a shunt, and then they have this shunt dependency, which is itself a life-threatening condition. We stay here with Dr. Benjamin Whorf. We are very proud to receive you in our country, and we expect to improve the knowledge in coagulation, choroid plexus, and save lives. Our children, Brazilian children too. Yes, we're excited about the opportunity here, and there are a number of sites in Brazil that would like to partner with us. So we're very excited, and we like being in Brazil. Thank you, Dr. Whorf. You're welcome. He was born in Pikeville, a small town in Kentucky, and his father was a pastor. He was graduated in medicine at Harvard Medical School. Then he did his residency training in neurosurgery in Cleveland, and then went back to Boston to be a fellowship in pediatric neurosurgery, the first fellow with Dr. Michael Scott. And then went back to Kentucky to do pediatric neurosurgery, and has been chief of pediatric neurosurgery. He has a passion in improving access to quality of care in children, especially for the poor one, where no medical resources are available. And also has a passion for training new neurosurgeons. And because of that, in 2000 to 2006, he moved with all his family to Uganda, where he became chief of surgery at the Curie Hospital in Uganda, where he developed the methods of ETV CPC. And he discovered that he can solve the problem that so many children do not have more shunt, or reduce the number of children that have shunt. But the family are all anxious for a new surgery. And when the ETV CTP worked for these kids, they became happily ever after. And back to the US, he was awarded with the humanitarian, the American AANS, and then the MacArthur Genius Grant for improving access of care, not only in the poorest region of the world, but also in the developed countries. And he became professor of neurosurgery at Harvard. He was the chair of hydrocephalus and spina bifida at the Boston Children's Hospital, director of neonatal and congenital anomalies at the Boston Children's Hospital, and affiliate faculty in the Department of Global Health and Social Medicine, also in Harvard. And his attentions with trying to treat the poor ones. He was chairman board of the Trustee of NeuroKids and global expert panel of the International Federation of Spina Bifida and Hydrocephalus, former executive committee chair of the PUSH, the People United Against Spina Bifida and Hydrocephalus. And he designed a training program, a network for neurosurgeons throughout Africa, Asia, Middle East, and now Latin America as well. And increased exponentially the number of children who can be treated using the ETV CPC. That's a procedure that we improve the quality of life of these kids. Professor Whorf, he's a paragon of pediatric neurosurgery and stands as a towering figure of compassion and expertise. He's a beacon of hope of countless families with children with hydrocephalus. In the annals of pediatric neurosurgery, Professor Whorf will forever be remembered not only as a brilliant neurosurgeon, but a guardian angel for the hydrocephalic children. He has a boundless compassion and unwavering commitment of caring for those children. Today,
we gather to pay the homage of Sir Seminar whose dedication to the youngest, the most vulnerable among us, has left a big mark upon the annals of pediatric neurosurgery. He continues inspiration for future generation. You know, he's been moving to Africa now, developing this technique all over the world. We are deeply grateful for those dedication, empathy, and care of children of hydrocephalus. We were very happy to have someone like him with us. You know, I will ask Giselle to say someone has given another word for him. Bom, pessoal, aí nós vamos mudar assim, bastante de assunto, vamos tentar ficar na área da saúde, nós vamos falar aí de um assunto mais leve, né, sobre vinho e sobre saúde. E o tema é o paradoxo francês, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Esse foi um termo que foi cunhado na década de 1990, né? E ele se baseava em um fato muito estranho. Será que o consumo do vinho poderia ser benéfico à saúde? Bom, isso tudo veio desse trabalho, né, com o nome sugestivo de Mônica. Desde daquela época eles já mudavam o trabalho para ter um nome bacana, né? E esse trabalho foi um trabalho muito interessante, porque foi um estudo que durou 10 anos, incluindo 21 países e 13 milhões de pessoas, né? E mostrava uma constatação interessante e aparentemente incoerente sobre a incidência das coronariopatias, né? Então, os franceses eles apresentavam uma menor incidência da doença. Porém, os franceses têm uma dieta muito rica em queijo, manteiga, pão, gorduras saturadas, né? E naquele momento eles eram muito tabagistas. Isso era considerado pelos parâmetros da época, assim, fatores de risco muito grandes para a coronariopatia. Enquanto os ingleses e americanos teriam uma dieta um pouco mais consciente, eles comiam mais carne, comiam mais gorduras insaturadas, que naquela época era considerado como uma alimentação melhor. Porém, eles tinham incidência de infarto miocárdio muito maior que os franceses, que foi demonstrado naquele trabalho. E aí, como é que explica o paradoxo, né? Os franceses comem mais pão, comem mais manteiga, comem mais queijo, e ainda assim tem menos coronariopatia que o resto do mundo. Bom, então foi um cientista que começou a estudar isso, é lógico que o cientista era francês, ele foi chamado naquele programa, isso foi, né, na época, muito festejado, muito debatido, e ele foi chamado no 60 Minutes para tentar explicar, né? Ele começou a se debruçar sobre aquilo, e ele e o 60 Minutes é um programa onde a pessoa é inquirida o tempo inteiro, né? E ele aí deu a explicação dele sobre por que haveria isso. Então ele associou o paradoxo francês ao consumo de álcool. Posteriormente, ele, sobretudo ao vinho tinto, né? E qual que é a explicação? Haveria uma diminuição da reatividade das plaquetas que protegeria as coronárias e o miocárdio de uma isquemia, né? Então foi feita, realmente fizeram, o Dr. Renaud, né? Ele lançou esse trabalho que mostrava então evidências, sim, né? As evidências daquela época mostrando que o consumo do vinho realmente protegeria
principalmente o miocárdio de eventos isquêmicos, né? Isso ficou aí com quase uma comprovação científica, né? Então, a partir daí, isso que a gente ainda ouve hoje, que o vinho pode ser um dos fatores protetores para eventos isquêmicos, e não só miocárdicos, mas cerebrovasculares e outros, né? Passou a ser difundida essa informação, né? Inclusive com várias revistas leigas também, né? Passaram a dissociar. Só que essa não é uma constatação nova, né? Definitivamente não é uma constatação nova, né? A vinicultura é muito antiga, ela remonta da Geórgia, no Cáucaso, né? E a gente acha artefatos até de 8.000 anos, né? Ele tem esse nome que eu não vou saber pronunciar, Kevri. E na época era feita a fermentação do vinho, as uvas eram colocadas nesses artefatos de argila e enterrados no chão, e aí depois de algum tempo era desenterrada e aí tinha um vinho que era consumido, né? Apenas como curiosidade, esse uso de ânforas, né, baseado nesse tipo, hoje é uma moda, por exemplo, no Alentejo, né? O vinho de ânfora não chega a ser enterrado, mas é um vinho hoje muito produzido e vendido caro com essa técnica ancestral, principalmente na região do Alentejo. E desde a antiguidade o vinho é associado à saúde, né? Então, 2.100 anos, os historiadores não gostam que fala antes de Cristo, né? Da época anterior, da era anterior à nossa, mas antes de Cristo, né? Foi encontrado em Nippur, na Suméria, que hoje é o Iraque, né? Então, foi as primeiras escritas, né? As escritas cuneiformes eram feitas em pedra, né? E nessa aí é uma descrição de um unguento para se passar na pele, para sarar as patologias, que era baseado em vinho, né? No Egito, desculpa aí, desconfigurou por causa do PowerPoint, o papiro de Hest, né? O vinho é citado em 12 de 260 prescrições, né? Para asma, constrição, icterícia, epilepsia, era assim uma panaceia, né? Você usava. Hipócrates, né? Eu considero Hipócrates um dos filósofos gregos, né? Ele não é considerado um filósofo, mas ele criou a nossa filosofia, né? Tudo que a gente exerce da medicina hoje é baseado na filosofia de Hipócrates, né? E ele prescrevia vinho como suplemento alimentar para combater caquexia. Então, o vinho tem um alto poder calórico, né? Ele fazia emplásticos para proteger, usava como antisséptico e, evidentemente, como antidepressivo, que a gente faz até hoje, né? No Império Romano, né, e a gente já está 300 anos depois, né? Então, o grande cirurgião, hoje o cirurgião, o grande médico Galeno, né? Ele havia a ideia do pus louvável, né? Então, se você tinha uma ferida, isso persistiu até o século XIX, da era atual, né? Se você tinha uma ferida, a ferida podia supurar sozinha com o pus louvável, e aí haveria cura, ou então gangrenar e ser uma ferida que, evidentemente, iria evoluir muito pior. E ele associava a usar o vinho topicamente, ele propiciaria o aparecimento do pus louvável, e, portanto, com melhor evolução. E esse aí é um grande médico, né, o Ibicina, que o nome ocidental é Avicena, né? Lembrar que os muçulmanos, eles enquanto a Europa, principalmente o mundo considerado ocidental, que também é uma coisa que os historiografistas detestam, se fale isso, né? Mas estava passando por uma época muito difícil, os muçulmanos estavam no topo da ciência, né? E ele usava o vinho
o muçulmano não pode beber, né? Mas o vinho era usado como medicação para a vicena. Só que ele também tomava muito vinho, inclusive foi um dos problemas que ele teve depois com alguns sultões que o protegiam. Agora, na Idade Média ocidental, né, europeia, né, os monges detinham a medicina, toda a medicina hipocrática era exercida pelos monges, enquanto nós barbeiros, a gente quando tinha serviço sujo, a gente fazia, né, arrancar dente, tirar pus, lancetar, abscesso e tal. E os monges faziam a medicina hipocrática, eram os clínicos da época, que iam lá, davam remedinho e tal, e tal, e tal. Mas eles foram responsáveis, como a liturgia católica exigia o vinho, eles foram responsáveis pela disseminação da vinicultura por toda a Europa, inclusive pelas colônias. Então, as primeiras viniculturas do Brasil foram com os monges que vieram para o Brasil, ainda no interior de São Paulo. E lembrar que nessa época, a água perto das cidades que existiam era extremamente contaminada, né? Então, assim, você beber água in natura, não se conhecia, não sabia que se fervesse a água ela poderia ser potável. Então, a água era extremamente maléfica. Então, se bebia vinho e cerveja, né, que eram as bebidas saudáveis. O pessoal era sabido, né? E até as crianças bebiam. E daí que vem, né, o que a gente usa até hoje, que aquela mudou da água para o vinho, né? A água era uma coisa extremamente ruim e o vinho era saudável. Por isso que daí que vem essa afirmação, né? Paracelsus era l'enfant terrible, né? Ele era filho de pessoas muito ricas, muito abastadas, e ele fez um mochilão pela Europa, na época, não só pela Europa, ele chegou até na Ásia Menor, ele chegou na Escandinávia, ele fez, por todo mundo conhecido, ele fez um mochilão para aprender, e ele se autodenominava Paracelsus, quer dizer, ele era melhor que Celso, que era um dos companheiros de Galeno. Então ele se considerava melhor que Celso, né? E ele foi um dos pioneiros aí da química farmacológica, né? Assim, muita coisa ele fez, ele tinha muita coisa esotérica, mas também muita informação. Ele é um precursor dos alquimistas, né? E ele dizia que toda substância é veneno. Benéfico ou benéfico dependerá da dose, né? Mais ou menos que a gente sabe hoje. Aí já chegando na Revolução Industrial, né, e a medicina era a medicina dos horrores, tem inclusive um livro muito bom a respeito, né? Não se conhecia anestesia nem asepsia, né? Então se usava do álcool para essas duas coisas. Para anestesia, geralmente era uma bebida destilada, né, uísque ou alguma coisa muito forte, né, para o cara capotar, e fazer antisepsia com vinho, né? Evidentemente os resultados eram péssimos. E aí veio a época já que a gente passou a conhecer a farmacologia, a microbiologia, saber que aquilo era decorrente de micro-organismos, né? E as técnicas de asepsia. E Pasteur, né? Você vê isso ainda em Paris, em muitos lugares, que o vinho é a mais sã e higiênica das bebidas. E Fleming, né, já agora no século XX, falava que a penicilina cura os homens, mas é o vinho que os torna mais felizes. E a gente está falando de saúde física, saúde espiritual também é bastante melhorada com vinho, né? Vamos pensar aí muito anteriormente, antes que Pasteur explicasse o que era a fermentação, a formação do vinho era um processo mágico, milagroso, porque você deixava as uvas e como um passe de mágica, aquilo se transformava em uma bebida, né? Então, acreditava-se que havia uma força sobrenatural, né? Existe uma mitologia persa que
numa corte, uma das princesas estava muito deprimida, e havia várias princesas, né? E ela se tornou muito triste. E o rei, então, da época, quando tinha a vendinha, a colheita de uva, era muita uva que era colhida e eles não tinham como preservar. Então eles colocavam em ânforas e colocavam num lugar mais fresco e iam deixando para consumir ao pouco. Mas uma pessoa lá, devia ser o R1, deixou a ânfora fora do lugar, né? Num lugar quente, ela começou a espumar e apresentou um odor mais forte, ela foi descartada. Aí essa princesa resolveu se suicidar, decidiu suicidar e tomou aquela bebida que estava condenada. Só que ela desistiu de suicidar, ela gostou do negócio porque tinha virado vinho. E na religião católica, né, há um simbolismo capital, né, o rito litúrgico, o sangue de Jesus é representado pelo vinho, né? Então, por causa dessa liturgia, o vinho, como a gente diz, foi disseminado por todo mundo, sobretudo aonde havia o catolicismo, né? E o vinho sempre foi um aliado à filosofia, né? Então, diversos filósofos, né? Sócrates falava que molha e tempera os espíritos, acalma as preocupações da mente, reaviva as nossas alegrias e é o óleo para a chama da vida que se apaga. Platão, né, rejuvenesce os velhos, cura os enfermos e enriquece os pobres. E o vinho é o mais belo presente que Deus fez aos homens. E Ésquilo, né, esse é muito interessante, o bronze reflete a aparência, quer dizer, o espelho, né, que era o bronze, reflete a aparência, o vinho espelha a alma. Então, em vino veritas, que a gente também, né, usa muito. Quando a pessoa toma vinho, a gente vai acreditar mais nele, ele vai se mostrar exatamente como ele é, né? Os etruscos, os etruscos, que eram uma cidade rival a Roma, né? E Roma dominou os etruscos, inclusive geograficamente, eles associavam a cultura do vinho a fenômenos mitológicos e filosóficos, né? E o mundo contemporâneo ele teve muito ao vinho, né? Ele foi responsável por rotas comerciais, várias obras literárias, vários conflitos foram encerrados tomando champanhe, né? Então o uso do vinho ele ajudava a encerrar. Foram feitas amizades e todo dia nós estamos confraternizando, né? O vinho também é uma arte, né? O David Pearson, que é a Opus-One, uma das maiores vinícolas do mundo, é uma vinícola da Califórnia, né? Ele associa o vinho a uma obra de arte, né? Então você tem que encarar o vinho como uma coisa diferente, né? Pessoalmente, como eu estou assim, muito envolvido nesse vinho, né? É fascinante no mundo do vinho, né? Você faz muita amizade, então, por exemplo, a gente tem nossos amigos argentinos acá, que são nossos amigos, nós outros gostamos de tomar muito vinho. A gente conhece lugares, culturas, desvenda minério, né? Mistérios, e estuda e começa a entrar nesse mundo e a gente vê que é muito interessante, né? Produzir um vinho, aí são dois os vinhos que a gente... uma linha que a gente produz, uma linha de vinhos mais de alta gama, a própria 1950, é como escrever um livro, né? Um processo extremamente artesanal, você depende de agricultura, cultivo, clima, você vai definir a personalidade, a estrutura, você vai pensar como que você vai misturar aquele tempo, quanto tempo de criança, quanto tempo você vai deixar esperando. É realmente uma coisa muito interessante, né? E pois é, e a gente tem que beber muito vinho, lembrar que existe o alcoolismo, né? É uma doença debilitante mortal, o consumo em grandes volumes pode levar a doença e o uso deve ser moderado e responsável, né? Shakespeare falava isso aí, né? O bom vinho é um camarada bondoso, de confiança, tomado com sabedoria, né? A dose recomendada diária é uma taça, né? Não é essa taça, evidentemente, né?
Então, 10 a 12 gramas de álcool, uma taça de 20, 100 ml por dia seria uma dose sadia. E o paradoxo francês? É vinho mesmo? Então, parte do efeito protetor foi associada a outra faceta dos hábitos alimentares, que é a chamada dieta mediterrânea, né? Que é baseada em azeite de oliva, peixe de água salgada, oleaginosas, frutas e legumes, grãos, leguminosas, queijos e iogurtes, né? E bien sûr, do vin, que, lógico, o vinho também faz parte dessa dieta, né? O vinho, sobretudo o tinto, né? Ele tem o resveratrol, que realmente é uma substância que ajuda a diminuir os níveis de colesterol LDL e aumentar os níveis de HDL, né? E tem efeito antioxidante. Então, por que a gente, em vez de tomar o vinho, não toma uma cápsula de resveratrol, né? E aí eu conto a história do meu tio Pitucha, que era um mecânico de automóveis, e um dia papai foi lá, deixou o carro para ele consertar. Quando ele foi pegar o carro, tinha aquele refrigerante que chamava grapete. Aí o papai estava tomando e falou assim: ô Pitucha, toma aqui, olha que delícia esse refrigerante, está geladinho. Aí ele tomou um gole e falou assim: muito bom esse suquinho, né, Zé? Pena que ele não dá aquela tonteirinha. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês, né? Aqui, então, neurocirurgião, eu nunca vi um neurocirurgião que engarrafa água mineral, que faz suco de uva, mas a gente vai ter o prazer de tomar a cerveja de um dos nossos colegas, da cervejaria Cume, do Pedro Barroso, né, que é colega nosso, e vamos tomar esses dois vinhos aí de nossa produção, Moai Dudas, que são vinhos mais frescos, apropriados para o clima de hoje e para o momento, né? Um rosé de Cabernet Franc e um branco de Torrontés. E sempre com moderação. E aí eu agradeço muito a atenção de vocês e obrigado. E agora vou pedir para montar. Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Diamante, a MGS, a REDS, do Dr. Guerra, a Faculdade de Ciências Médicas e Feluma, que nos ajudou desde o momento zero. Os patrocinadores Ouro, a Medicina de BH, a Cal Stores, os patrocinadores Prata, a Geral Hospitalar, Minas Hospitalar, Implaminas e MKS, e os patrocinadores Bronze, a GIAS, Biomig, Dabassons, o Biocor Redidor e Dumont e Dagi Vinhos, que é a nossa vinícola. Então, eu declaro aberta o evento e gostaria de franquear a palavra, eventualmente, para algum dos nossos colegas, Dr. Arthur. Bom, gente, primeiro que tudo, para quem não sabe, o Grupo Latino-Americano de Estudos em Neuroendoscopia já existe há vários anos e ele tem uma característica que a Luísio captou muito bem, a informalidade. O companheirismo e a tentativa de levar essa tecnologia para todos os colegas da neurocirurgia. Eu quero agradecer a Luísio por ter assumido esse desafio de organizar esse GLEM aqui em Belo Horizonte. Inclusive com uma concorrência terrível do Congresso Brasileiro de Coluna. Mas mesmo assim nós consideramos que é um sucesso. O GLEM está passando por algumas transformações, inclusive está perdendo um pouco essa característica dele de informalidade. Nós vamos ter uma assembleia amanhã, vai ser apresentado um estatuto, vamos eleger uma nova diretoria, e é importante que isso siga adiante e que mais pessoas participem dessa iniciativa, que é esse grupo, que ele não está isolado. Na verdade, o GLEM é o braço latino-americano da AFNI.
da Federação Internacional de Neuroendoscopia. Nós representamos aqui na América Latina a FNI. Então, parabéns, Aloysio, parabéns vocês todos de estarem aqui conosco. Muito obrigado. Só lembrando que os estatutos propostos do GLEM estão no site. Boa noite de novo a todos. A gente acabou de fazer uma apresentação no qual a gente externou o nosso sentimento de gratidão ao GLEM e, na verdade, a Luiz, o Arthur, todos os líderes do GLEM, quando a gente está num evento do GLEM, a gente se sente num evento da SBNPED. Não é porque o GLEM está no coração da nossa sociedade e faz parte da alma da nossa sociedade, porque sempre há muitos membros da SBNPED no GLEM, inclusive na sua liderança, e sempre os líderes do GLEM estão participando ativamente da nossa sociedade também. E ainda temos esse prazer extra de conviver durante alguns dias com os nossos colegas, nossos amigos da base de crânio e da coluna, explorando essa tecnologia tão fundamental que é a endoscopia, e o objetivo final, além do congraçamento, além do avanço técnico, é a melhor assistência para os nossos pacientes. A gente sabe que quanto menos a gente invadir o corpo humano com grandes incisões, com grandes intervenções, melhor para os nossos pequenos pacientes, para as suas famílias. Então, muito bom poder estarmos aqui juntos. A nossa palavra, em nome da sociedade, de parabéns e de agradecimento. Sejam muito bem-vindos ao Teatro Feluma. A Feluma, Fundação Educacional Lucas Machado, é uma entidade filantrópica mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que é esse prédio onde vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Aloysio, parabéns pela iniciativa de trazer o Congresso Latino-Americano, não só para Belo Horizonte, mas nos dando a honra de fazer isso nesse teatro, que é considerado aqui uma grande sala de aula. Aqui são feitas atividades artísticas, mas, sobretudo, por causa dos alunos dos nossos vários cursos, também atividades científicas. Esse congresso é muito bem-vindo. Eu falo em nome do presidente da Feluma, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, do nosso reitor, o Dr. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, e do diretor-geral Rafael Duarte. Como eu falei o que é Feluma, vocês agora sabem que é a Fundação Educacional Lucas Machado, eu acho que eu matei a charada do Modagi. Ele chama a mulher dele de Gi, ela chama ele de Mo. Então é um vinho do Mo e da Gi que só pode ser sucesso porque é feito com muito amor. Obrigado. Matei a charada? Fica da noção. Ô Bruno. Boa noite a todos. Eu venho em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia parabenizar a organização do Congresso na pessoa do Dr. Aloysio Costa Val. A função primordial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é a formação do neurocirurgião. Isso é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ajudando na formação, ajudando com excelência na ciência, na formação dos nossos neurocirurgiões. Parabéns. Javier, por favor. Bueno, buenas noches. Primeramente agradecer a Aloysio por este magnífico evento, al resto del comité científico, y como presidente de la Asociación Latinoamericana de Neurocirugía, la verdad es un honor estar delante del profesor Worf, quien ha sido y es alguien que nos ha iluminado. La neurocirugía pediátrica tiene mucho que ver con la endoscopía, y es a través de estos congresos que nosotros como neurocirujanos pediátricos seguimos aprendiendo de lo que es la endoscopía de base de cráneo, la ventricular, las innovaciones. Creo que como Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía nos debemos a la formación del neurocirujano pediátrico de toda Latinoamérica, apoyándonos, contribuyendo al crecimiento de la neurocirugía en toda Latinoamérica y ayudando y permitiendo que cada niño de Latinoamérica tenga acceso a una salud o a una cirugía, una neurocirugía de alta calidad. Así que agradezco infinitamente la invitación y la Solamped desde ya está muy contenta de poder realizar estos eventos y poder participar, y abogo
porque en el futuro sigamos entrelazando las fuerzas. Muchas gracias. Pessoal, por fim, gostaria de agradecer o CRM MG, que nos apoiou, inclusive com material aí que vocês estão recebendo, e agradecer a nossa equipe aí, ao time que está se dedicando a esse congresso à mesa. Então, Dr. Lucas Lima, levanta aí, Lucas, por favor. O Lucas é um brilhante neurocirurgião de base de crânio, né? Um cara fantástico. Dr. Leopoldo, que é... Cadê o Leopoldo? Olha lá, levanta aí, Leopoldo. Nós trabalhamos juntos aí, e nos ajudou demais. Dr. Juliano, né? Dr. Juliano, meu cirurgião de coluna. Dr. Tássio, está aí? Tássio lá atrás, né? Dr. Martúlio, não sei se ele está aí, né? Então, muito obrigado a todos vocês. E agora nós só estamos aguardando a finalização técnica aqui, né, para a gente terminar os trabalhos de hoje. Então, por favor, muito obrigado aí pela atenção. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite por estar aqui nesse evento incrível, né, muito bem organizado. Muito obrigada a Luiz pelo convite, Lucas, Leopoldo, a todos que fizeram esse evento acontecer. Bom, estar em Minas Gerais é uma felicidade, porque eu sou mineira, de Bom Sucesso, uma cidade pequena aqui. Então, estar podendo apresentar essa tecnologia e poder ao mesmo tempo homenagear uma pessoa que eu admiro muito, que modificou minha carreira completamente, é uma grande honra. Então, eu gostaria de hoje apresentar para vocês dois projetos que a gente vem fazendo, e hoje é a aplicação prática dele. Então, nós conversamos pela manhã da holoportação, da possibilidade da pessoa estar no outro ambiente e ser projetada e interagir em tempo real, né? E do modelo assíncrono, que é um avatar criado a partir da captura dos movimentos de uma pessoa, no caso de um cirurgião real, né? Então, e além disso, a gente tem um apoiador muito grande nesse projeto, que é o senador Marcos Pontes. E ele foi um astronauta, participou da primeira missão brasileira espacial, e adepto da tecnologia, e ele vai poder... Professor Worf, eu vou mudar um pouquinho para o inglês. Professor Worf, Senator Marcos Pontes would like to talk with us about the Congress, some words. He is in Santa Catarina right now, in the south of the country, but he is really honored to talk with us about this important Congress, to receive you, and now some words about you. Olá pessoal, senador astronauta Marcos Pontes, muito feliz em participar, mesmo assim, à distância, de uma maneira muito especial, desse Congresso Latino-Americano de Neuroendoscopia. Parabéns a todos vocês, em especial, e agora eu vou mudar a língua aqui, para falar exclusivamente com o professor Benjamin Worf. Professor, thank you very much for being here with us. I'm sure your work and the fact that you have chosen Brazil as part of your project is going to contribute a lot, not only for the knowledge of all the people participating here, but also to save many lives in Brazil and on our planet. So thank you very much for being here with us. Coming back, ou mudando a língua novamente, eu desejo a todos vocês um ótimo congresso. Eu espero que muito em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente. Grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigada, senador. E essa é uma tecnologia que está sendo demonstrada pela primeira vez aqui, né, em que a gente consegue ver uma imagem holográfica, uma projeção holográfica sem óculos. Até o momento, a gente conseguia ver apenas com
o óculos, né, a imagem holográfica em si. E fazer parte desse projeto e homenagear o Dr. Worf é muito importante porque eu o conheci em 2010 e foi a primeira pessoa que disse sim para o desenvolvimento, então, do bebê simulador, né, quando era apenas uma ideia. Then, Dr. Worf, it's a huge honor to talk to you and to have some words to express my gratitude about your teaching, because you're not only teaching as a common professor, you teach us with passion, you teach us with love. You can change our mentality, our way to see the neurosurgery, the pediatric neurosurgery, the neuroendoscopy, to believe in the technique and to show that it's possible to change lives. This is the most important. In professors like you, we need in the world. We need more than one Professor Worf. One for each continent at least, right? And professor for each continent and professor for each country, for each city. But how to solve this problem? Because you are, unfortunately, only one, right? Then we need some help. And I think that we are preparing some help to teach as you teach, exactly as you teach, and to change lives without borders and to try to reduce the inequalities around the world. We will start in Brazil, but of course this will be applicable for any countries. Let's see a little bit about this help. Hi everyone. Dear Professor Worf, welcome to Glenn Congress. Your strong belief in the Mixed Reality Project, even when it was merely an idea in 2010, has brought us to this moment. Your teaching prowess and transformative impact inspire us to shape a brighter future in our country. I am thrilled to share that I am now proficient in Portuguese. Soon I'll be able to disseminate your teachings globally in different languages. Olá, Professor Worf, estamos muito felizes de recebê-lo aqui no melhor estado do Brasil. Parabéns por esse trabalho incrível que modifica realidades em todo o mundo. Sua trajetória é inspiradora. Muito obrigado por escolher o Brasil como o primeiro país da América Latina a aplicar esta técnica que apresenta excelentes resultados. Your unwavering dedication, boundless inspiration, and tireless commitment to advancing neuroendoscopy globally have left an indelible mark. The NeuroKids project is not only reshaping paradigms in medical education, but also revolutionizing medical assistance, particularly in low-income countries. Thank you so much for a precious contribution to the neurosurgery field. Then, Dr. Worf, you will be many from now, right? We will speak Portuguese fluently as any language with the help, to the ability to help many countries with artificial intelligence and machine learning. You can expand your knowledge, your technique without borders. And at the same time, all trainees in each country will be able to receive a baby, to receive a glass that's possible to see and to learn directly with Dr. Worf. This avatar was created based on a capture of his movements operating. He was tracked at the MIT Immersion Lab, and we are able to create a real Dr. Worf in avatar. And due to the artificial intelligence and machine learning, it's possible to equip this avatar and to be much better. And he is equipped with some questions and answers, and it's possible to improve according to the questions will be done. And these data, they are private, they are not open, like ChatGPT. It's an open AI, but it's private, and will be also equipped with cybersecurity and blockchain, and you will not be able to be hacked, for example, with wrong informations. Then I strongly believe that your legacy in pediatric neurosurgery will be expanded and will be eternal. Thank you very much for your precious help and contribution for pediatric neurosurgery.
Thank you for your great contribution from your friends from Brazil. Thank you very much. Wave Beats Music. Thank you, Professor Ward. Until now we have 49 lives changed in 70 months of NeuroKids project in Brazil. Is a rate, success rate is 92% of success without chant. I have to, again, to thank you for this. You have changed lives.